Caixa de Pandora é um dos mitos gregos do livro Mitologias, as melhores histórias. Vamos ver. Essas histórias têm várias versões, eu vou ler a versão desse livro. A Caixa de Pandora. Os antigos pagãos, que não dispunham das informações de que dispomos hoje, tinham suas versões sobre a criação do mundo. Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto de caos, uma massa confusa, tudo misturado, onde jaziam as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam misturados, eram a mesma maçaroca. Deus e a natureza intervieram e separaram a terra do mar e o céu de ambos. Determinaram aos rios e lagos os seus lugares, levantaram montanhas, escavaram vales, distribuíram os bosques, as fontes, os campos férteis e as áridas planícies. Os peixes tomaram posse do mar, as aves do ar e os quadrúpedes da terra. Tornou-se necessário um animal mais nobre, e assim foi feito o homem. Prometeu é um dos titãs, né? Depois eu falo mais um pouquinho mais sobre ele. Ele veio antes de Zeus, né? É um titã. A Terra antigamente era, no mito, né, grego, era povoada pelos titãs. E aí, Prometeu tomou um pouco dessa terra e, misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos deuses. Deu-lhe o porte ereto, podendo levantar a cabeça e olhar o céu e as estrelas. Prometeu, como eu falei, era um dos titãs, uma raça gigantesca que habitou a terra antes dos homens. Eles e seu irmão Epimeteu fizeram o homem e asseguraram as faculdades necessárias à sua preservação. E assim também fez com os outros animais. Epimeteu atribuiu a cada animal os seus dons variados, de coragem, força, rapidez, sagacidade, deu asas a alguns e garras a outros, carapaça a um outro ainda, e assim foi. Quando chegou a vez do homem, Epimeteu não tinha mais recursos. Perplexo, recorreu ao seu irmão Prometeu, que com a ajuda de Minerva subiu ao céu e acendeu a sua tocha no carro do sol, trazendo o fogo para o homem. Com esse dom, o homem assegurou sua superioridade sobre todos os outros animais. O fogo lhe forneceu o meio de construir as armas com que subjugou os animais e as ferramentas com que cultivou a terra. Aqueceu a sua morada, tornando-se independente do clima, e finalmente criou a arte da cunhagem das moedas, que facilitou o comércio. A mulher não fora criada ainda. Zeus, que é o deus grego, né? Uma das versões dizem que Zeus, que para os romanos é Júpiter, fez a mulher para punir Prometeu e seu irmão por terem roubado o fogo do céu e punir também ao homem por tê-la aceito. Mas em outra versão, Zeus deu à mulher
a Epimeteu, na verdade, como presente de casamento. A primeira mulher que Zeus fez, foi a primeira filha dele, chamava-se Pandora. Foi feita no céu e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Afrodite deu-lhe a beleza e a graça. Hermes deu-lhe a persuasão e a astúcia. Atena lhe deu as habilidades manuais. E foi assim. Assim, ela foi enviada à terra e foi oferecida como esposa a Epimeteu, que a aceitou de boa vontade, embora advertido pelo irmão, para ter cuidado com o que Zeus lhe dava de presente. Epimeteu tinha uma caixa, onde ele guardava certos artigos malignos que não utilizara ao preparar o homem, né? Tem uma outra versão onde diz que Zeus que deu a caixa para o Epimeteu, junto com a Pandora. Mas enfim, estava lá a caixa. Pandora ficou curiosa e quis saber o que continha na caixa. Certo dia a destampou e uma multidão de pragas escapou e espalhou por toda parte, atingindo o homem com doenças para o corpo e também para o espírito. Pandora tampou depressa a caixa, mas todo o conteúdo já havia escapado, exceto uma coisa, a esperança, que estava lá bem no fundo. Assim, sejam quais forem os males que nos ameacem, a esperança não nos deixa inteiramente na mão. Estando assim povoado o mundo, seus primeiros tempos constituíram uma era de inocência e ventura. Essa foi a idade do ouro. Reinavam a verdade e a justiça, embora não impostas por uma lei, e não havia juízes para ameaçar ou punir. As florestas ainda não tinham sido despojadas de suas árvores para fornecer madeira para os navios, e nem os homens haviam construído fortificações em torno de suas cidades. Espadas, lanças e elmos eram objetos desconhecidos. A terra produzia tudo o que era necessário para todo mundo. Vicejava uma primavera perpétua, as flores cresciam sem sementes, as torrentes dos rios eram de leite e de vinho, o mel dourado escorria dos carvalhos. Seguiu-se a essa idade do ouro, seguiu-se a idade da prata. Zeus, então, reduziu a primavera e dividiu o ano em estações. Pela primeira vez, o homem teve de sofrer os rigores do calor e do frio. Tiveram que se abrigar e plantar para colher. Veio, então, a idade do bronze, sob a ameaça de armas, mas ainda não inteiramente má. A pior foi a idade do ferro. O crime irrompeu. A modéstia, a verdade e a honra fugiram e vieram a fraude, a astúcia má, a violência e a insaciável cobiça. A terra começou a se dividir entre seus possuidores, a ser dividida entre seus possuidores. Escavaram a terra, tiraram seus minérios e metais. Surgiu a guerra. Uns não confiavam mais nos outros. Vendo esse estado de coisas, Zeus indignou-se e convocou o conselho dos deuses. Foi proposto destruírem a humanidade e fazerem uma raça mais digna. Já estava prestes a atirar um raio. O Zeus tem esse poder de atirar raios contra o mundo. Quando percebeu que assim também o céu seria atingido pelo incêndio.
Então, ele mudou de ideia e resolveu inundar a terra. Não satisfeito com suas próprias águas, Zeus pediu ajuda ao seu irmão Poseidon. Poseidon, nos mitos romanos, é o Netuno, né? Então, Poseidon é irmão do Zeus. Ele é deus dos mares, dos oceanos e das águas, né? Então, Poseidon soltou os rios e lançou-os sobre a terra. Sacudiu-a com um terremoto e lançou o refluxo do oceano sobre as praias. Tudo foi submergido. Apenas o Monte Parnaso ultrapassava as águas. Ali, Deucalião é o filho do Prometeu, né? Que na Bíblia católica, né, seria o equivalente a Noé, né? Então, o Deucalião e sua esposa Pirra, a Pirra é filha do Epimeteu e da Pandora, né? E naquela época não se tinha noção de incesto, nada, então era muito comum irmãos se casarem, primos e tal, era aceitável, né? E então a Pirra, que era filha de Epimeteu e Pandora, junto com o seu marido, o Deucalião, né, que é o filho do Prometeu, encontram refúgio. Ele é um homem justo e ela uma devota fiel dos deuses. Vendo que não havia outro vivente além desse casal e de sua conduta piedosa, Deus ordenou aos ventos do norte que afastassem as nuvens. Também Poseidon ordenou a Tritão, né? Tritão é um deus marinho, semelhante a uma sereia masculina, né? Um sereio. Então, o Tritão Tritão é dos titãs, né? Que soasse sua concha, determinando a retirada das águas. O casal foi a um templo e o oráculo falou: saiam do templo com a cabeça coberta e as vestes desatadas e atirai para trás os ossos da vossa mãe. Pirra respondeu: não podemos obedecer, não profanaremos os restos dos nossos pais. Deucalião falou: Pirra, poderemos obedecer à ordem, sem cometermos qualquer impiedade. A terra é a nossa mãe, é a mãe comum a todos nós. As pedras são os seus ossos. Poderemos lançá-las para trás de nós. E creio ser isto o que o oráculo quis dizer. E realmente era isso. E assim fizeram. Ao atirar as pedras para trás, estas amoleceram e começaram a tomar forma. Pouco a pouco, foram assumindo a forma humana. Era uma raça forte e bem disposta para o trabalho, como acho que somos até hoje, né? Então, só explicando, né? No começo do mundo, né? Quando tinha a maçaroca lá, existiam os titãs. E Cronos era o titã mais jovem. E ele tinha uma irmã chamada Reia. E Cronos e Reia, então, eram filhos de Urano. Urano era o céu e Gaia era a terra, né? Então, Urano e Gaia se casaram e tiveram os filhos Cronos e Reia. Cronos e Reia tiveram 3 filhos. O Zeus, que ficou dono do céu, né?
o Hades, que tomou conta do submundo, o mundo dos mortos, e Poseidon, que tomou conta das águas, né? Então, e seguindo, né? Aí veio o Prometeu, o Epimeteu e tinha um outro irmão que era o Atlas. Esses três eram filhos de Jápeto e Clímide, que eram outros titãs, né? Que também habitavam a Terra. E é isso, né? Que semelhanças vocês acham com a nossa Bíblia católica, né? Parece um pouquinho, né? No começo, aquele paraíso era só primavera. Então, em vez de Adão e Eva, né? Tinham o Prometeu, o Epimeteu, que daí depois a Pandora, né? Ok? Então, até a próxima história. Obrigada por me ouvir.